Profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Só a Cidinha achou. Profeta Ezequiel. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Diz assim o texto: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, ou seja, o deserto. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer. Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do... Se assente. Você que pode aplaudir ao Senhor, faça isso. Oh, glória. Se você prestar atenção, desde o início desse culto, Deus está falando sobre água. Eu nem sabia que a irmã Ana Lúcia ia louvar Furioso Oceano. Depois, o terceiro louvor que ela vem falar, também falou sobre águas. E o pastor vem concluir falando sobre o medir, sobre o aferidor de medidas. E eu sei que esse aferidor de medidas, chamado Espírito Santo, passeia nessa casa de oração. E se ele quiser te medir, deixa ele medir, porque ele sabe o que faz. E eu louvo a ele quando ele decide nos medir, irmãos, porque Deus exorta, Deus mede aquele quem a ele ama. E se eu sou amada dele, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me chamou. Estamos diante de um livro. Está sendo bem falado esse livro de Ezequiel. Ezequiel, ele foi chamado por Deus com um propósito. Na realidade, Ezequiel nasceu com a chamada para ser sacerdote, porque o pai de Ezequiel exercia o sacerdote. Ele vem de uma linhagem sacerdotal. Só que Ezequiel, ele está dentro do exílio babilônico. Nabucodonosor leva o povo cativo. Eles vão passar 70 anos sendo escravo. Eles vão passar 70 anos na mão do opressor, na mão do inimigo. Tudo permissão de Deus, para que Jerusalém aprendesse a não se voltar contra Deus. Eles estão no exílio babilônico e nós conhecemos bem a história. No capítulo de número 1, vai dizer que eles estão à beira do rio Quebar. E eles estão pegando argila para a construção de obras
pessoas dentro da Babilônia, eles são escravos. Ezequiel está à beira do rio Quebar, mas na beira do rio Quebar, no meio da humilhação, os céus vai se abrir e o Deus da vida de Ezequiel vai se manifestar sobre a vida dele. Ele vai ser marcado, no momento de dor, ele vai ser marcado como profeta. O texto vai dizer que ele vai ter a sua primeira visão. Todos esperavam que Ezequiel fosse sacerdote, mas Deus tinha um propósito com Ezequiel para ser profeta. E o sacerdote não podia trabalhar, não podia ter nenhum trabalho braçal. O sacerdote não poderia fazer esforço, porque o sacerdote era algo separado, desde do seu nascimento era marcado para a obra do Senhor, dentro do templo do Senhor. Só que Ezequiel está à beira do rio e ele está fazendo um serviço braçal. Mas é no meio do trabalho, é no meio do esforço que Deus vai se manifestar. Eu não sei qual é o esforço, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é o tamanho da provação que você está enfrentando. Mas no meio desse cativeiro, no meio desse vale, Deus vai se manifestar mais uma vez sobre a tua vida. A manifestação do Senhor vai acontecer sobre ti. O sacerdote, ele carregava em seu peito uma placa que vinha escrito Kadosh, santo, separado. Só que Ezequiel não carrega uma placa, ele carrega tijolos. Mas mesmo assim ele está ali para fazer a vontade daquele que vos chamou. Independente da posição, independente do cargo, eu não vou me esquecer que existe um Deus e os planos dele são bem maiores do que o meu. Os planos do Senhor são maiores. Ainda que eu me agarre a algo que eu quero, eu tenho que me agarrar àquilo que os céus decidiu para a minha vida. Neste cenário, Deus vai aparecer e ele vai ver os céus abertos e Deus vai chamar ele como profeta. Diga, Deus vai chamar Ezequiel como profeta. O ministério de Ezequiel vai durar 22 anos. E ele vai receber várias visões proféticas da parte de Deus. Ezequiel, ele vai ver todo o cenário da casa de Israel, desde a servidão até a sua restauração. Deus vai levantar Ezequiel e vai começar a dar visões para Ezequiel. E o texto de número 46, capítulo de número 46, vai falar sobre a restauração do templo. Deus vai dar uma visão para Ezequiel e vai mostrar que ele vai começar a reparar, ele vai começar a colocar em ordem, ele vai começar a arrumar, ele vai começar a planar, ele vai começar, aleluia, a dar vida novamente àquilo que era chamado templo. Ele vai começar a restauração do templo. E no capítulo de número 47, nós vamos ver a restauração do povo. Primeiro Deus restaura o ambiente, para depois restaurar o povo. Porque não adianta Deus te restaurar e não restaurar o ambiente. Deus precisa primeiro restaurar o lugar, para depois restaurar você. Primeiro Deus restaura o templo, agora Deus vai restaurar o povo e vai restaurar também Ezequiel. E a visão que ele vai ter é de uma casa, é de um templo. Um anjo vai levar Ezequiel em visão para olhar para dentro de uma casa. E a casa está de frente ao Oriente. O Oriente fala de deserto. O anjo está levando Ezequiel para frente da porta da casa, que é o templo, e vai dizer: você está vendo o Oriente? Está deserto, está árido, está sem vida. Mas existe um rio
que vai fluir do altar, e do altar vai até a porta, e da porta vai ir para a cidade, e da cidade vai entrar pelas ruas, e pelas ruas vai entrar pelas casas. Ei, Ezequiel, pode estar seco, árido, sem vida, estéril, mas ainda existe um rio que flui, e este rio vai tocar aonde estiver seco, aonde estiver árido, aonde estiver estéril. As águas de Deus vai inundar, vai voltar a ter fruto, vai voltar a produzir, vai voltar a ter vida, porque o rio de Deus vai fluir. Ele faz Ezequiel ver aquela visão. Ezequiel, a porta está de frente ao deserto, está tudo seco. É assim como está Jerusalém, a casa de Israel, mas em breve, aonde habitou a sequidão, vai ter águas. Aonde habitou a sequidão, vai ter o fluir, o derramar, o manifestar. Ei, eu não sei qual é a área da tua vida que está seca, mas eu sei de uma coisa: o anjo vai, aleluia, te pegar e vai te mostrar. Ei, mesmo que esteja seco, tem águas para fluir, tem frutos para produzir. Você não vai morrer nessa sequidão, não, nessa esterilidade, não. Deus vai fazer você jorrar, você fluir, porque fluirá águas vivas de dentro de você. Ele vai mostrar para Ezequiel. E olha que o verso de número 3 vai dizer: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados é equivalente a 45 centímetros. Ezequiel está diante de um homem, e este homem é o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor está com o cordel de medir, diga, está com uma trena. E essa trena vai marcar o território em que Ezequiel terá que atravessar. Porque Deus não te dá antes o projeto, porque senão você não encara. Deus te chama, e o projeto quem dá é Ele. Note que a vara de medir, a trena não está na mão de Ezequiel, a trena está na mão do anjo. Porque quem mede a nossa vida e quem mede os nossos passos é Deus. É Ele quem dá as ordens, não é você que manda nele, é Ele quem manda em você. Ezequiel, você não tem escolha, eu estou te chamando, eu estou te convidando. Para onde? Para entrar no rio. E entrar no rio não é para quem, irmãos, tem coragem, é para quem Deus escolhe para entrar. E hoje Deus está dizendo aqui: eu não quero saber se você tem coragem, eu não quero saber se você tem medo, eu estou te convidando. Entra no rio, porque quem te convida se responsabiliza. Entra no rio. Mas alguém não entra porque questiona: não sei nadar, o rio é fundo, tem bicho aí, vou morrer afogado. Deus está dizendo: não é para interrogar, é para entrar no rio. Passa ano, sai ano, e você fica na beira do rio. Ah, uma hora eu quero, outra hora não quero, uma hora eu vou, outra hora eu volto. Não, Deus está dizendo: esse ano é o ano em que você precisa entrar no rio. Chega de ficar na beira, só vendo as pessoas indo e voltando, e você na beira, sem provar daquilo que o rio tem para a tua vida. Você
Você só vê as pessoas tendo experiência. Você só vê as pessoas sendo usadas. E Deus está dizendo: vem também. Tem para você também. Eu vou te usar também. Mas precisa você entrar no rio. Olha para esse irmão e diga: entra no rio. Note que as águas vêm de dentro para fora. Não vem de fora para dentro. Porque os primeiros que precisam se envolver não estão lá fora. Os primeiros que precisam se envolver estão aqui. Não espere os de fora se envolver. Quem tem que se envolver é quem já está. Então o convite de Deus é para você. Entra no rio. Entra no rio, porque as águas vai jorrar sobre o altar vai jorrar para a igreja, e a igreja vai jorrar para as ruas, para as cidades, para as casas. Ei, crente vazio, crente seco, não gera fruto. Mas se você estiver cheio do Espírito, se você estiver mergulhado nas águas do Espírito, aonde você passar vai ter fruto, aonde você passar vai ter resultado. Aonde você passar não vai ser mais o mesmo, porque a água que flui em você gerará vida, gerará vida, gera, você é o rio. Note que ele fez passar Ezequiel, não foi Ezequiel que passou por livre e espontânea vontade. Ele me fez passar. Não é Ezequiel que determina os planos. Quem determina os planos é Ele. Quem mede a distância que você vai percorrer é Ele. Quem decide o que você vai executar é Ele. O convite está aberto. Entra no rio. Diga mais uma vez: entra no rio. A vara está na mão de quem? A vara está na mão de quem? Você não tem escolha. Ele vai medir 1000 côvados. Ele vai medir quanto? Vem cá, pastor, você vai me auxiliar? Eu ia chamar o Samuel, mas você está aqui? Ai, Samuel. Você, Ezequiel, sou o anjo. Fechou? Ezequiel, entra no rio. Ele vai medir 1000 côvados. Ele vai medir quanto? Segura aqui, segura. 45 centímetros. Aí ele vai olhar para Ezequiel e vai dizer: vem. O que Ezequiel vai fazer? O que Ezequiel vai fazer? Ele vai. Porque ele não tem medo. Agora segura aí. Depois ele vai medir mais 1000. Note que a distância está aumentando. Mas mesmo assim eu acredito naquele que me chamou. Vai mais para trás. Ele vai medir mais 1000. Note que a distância está mas mesmo assim eu acredito naquele que está me Ele não está longe, Ele está olhando. E o olhar dele me garante que eu vou e volto em segurança. Quando Jesus colocou os discípulos no barco, a tempestade veio, mas Jesus estava lá no monte só olhando. Pedro estava dizendo: está longe, está distante, mas Jesus está dizendo: mas o meu olhar está acompanhando. Não vai naufragar, não vai naufragar, porque no momento que eu perceber que você está com medo, eu mesmo me encarrego de te atravessar. Mas para chegar nesse nível, você precisa entrar primeiro. Deus não trabalha com crente medroso. Deus trabalha com quem está decidido a Pode se assentar lá, Isaac. Verso de número 3.
E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me dava pelos tornozelos ou artelhos, nos dedos. E a minha geração não quer se envolver com o rio. A minha geração não quer se envolver com as coisas que o rio oferece. Então eu venho para o culto de domingo porque eu só quero molhar os meus dedos, tá bom? Eu não quero me comprometer com nenhum ministério dentro da igreja. Eu não quero ir na terça da palavra. Eu não quero ir na quinta maravilhosa. Eu só quero ir no domingo. Para mim tá bom, tá bom. Só que o que você vai provar também vai ser coisas rasas. Não queira provar do profundo se você é um crente raso. Para provar do profundo tem que ser um crente profundo. Quanto mais eu mergulho, mais eu recebo de Deus. Para de molhar só os dedos, tá bom, tá não. Quem molha só os dedos fica resfriado. Quem molha só os dedos fica doente. Mas quem mergulha nas águas está dizendo, eu vou me lançar. Eu vou me lançar mesmo, por inteiro. Porque quem está me convidando me garante, não vou morrer afogado. Não vou morrer afogado, eu vou mergulhar. Não precisa de bote, não precisa de nada. Quem está te convidando a dar o mergulho, te garante que você não vai morrer afogado, você vai ficar enlamado, você vai ficar aterrado se ficar na beira do rio. A beira do rio só vai te dar lama, só vai te dar resto. Você já ficou na beira da praia? A água que chega é água suja. Quem fica na beira só recebe o resto, mas quem mergulha prova das águas, águas profundas. Eu nunca vi ninguém se banhar na beira da praia. Você se atola. Você se enche de areia. Mergulho bom é lá na profundidade do mar. E você já testou que a água que bate na beira é quente? E a água da profundidade é gelada? Porque a água que bate aqui, todo mundo já provou. Está contaminada. Mas água boa é lá no fundo, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer se arriscar, onde ninguém quer chegar. Mas o anjo está dizendo, vem Ezequiel, porque quem te convida te garante. Quem te convida sabe o que está fazendo. Ou você entra no rio, ou você mergulha nas águas profundas, ou vai ficar vivendo de migalhas, de resto, de água suja. Por isso que tem alguns crentes que tem cara de água suja. Pastora, tem crente que tem cara de água suja? Você tem. Crente que tem cara de água suja é o mesmo problema. O problema não larga ele. Por quê? Porque ele não quer largar do problema. Ele não quer ir mais profundo. Ele já se adaptou. Diga para o seu irmão, tira essa cara de água suja e mergulha. Vai, mergulha nas águas profundas. Diga, Deus tem água limpa para você. Deus tem água limpa para você. Alguém está te colocando medo, dizendo, vai não. Ei, tá bom aqui, tá bom não. O evangelho é sempre mais. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu vou, mais Ele me dá. Quanto mais eu mergulho, mais Ele me enche. Ei, entra nesse rio. As águas eram nos tornozelos. E água no tornozelo, irmão, é para quem quer viver uma vida cristã rasa. E quem tem uma vida cristã rasa, tudo abate ele. Tudo é motivo dele desviar, não querer vir para o culto, porque ele é raso. Ele nunca quer se aprofundar, ele nunca quer mergulhar, ele quer estar sempre com as águas nos tornozelos. Diga, águas no tornozelo. Águas no tornozelo fala de base, porque é os pés, é os dedos.
A base fala da estrutura, do começo, do início. Era o anjo dizendo a Ezequiel, tá, você veio para as águas que molham os seus tornozelos, tá? Não adianta a sua base só ser curada e o restante. A base está curada, mas e o restante? As águas não tocaram. Porque tem gente que está igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela quer tocar Jesus pela metade, só quer tocar para receber a cura, mas não quer tocar para ter relacionamento, não quer tocar para ser discípulo, não quer tocar para ser dele. Não, eu só quero tocar por aquilo que ele pode me fornecer, mas eu não quero relacionamento profundo. Fala da base fala de raiz. Não adianta as suas raízes estar nutrida, mas lá na frente você não produzir fruto. Se lembra de Jesus, Lucas capítulo 13? Ele está passando, ele vai ver uma figueira que não está produzindo. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer, olha, só tem folhas, mas não tem. A raiz está nutrida, mas não existe fruto nela. Aí ele vai chamar o vinhateiro, o cuidador do campo, e vai dizer, por que essa árvore aqui não está produzindo? Aí o vinhateiro, chamado Espírito Santo, e a árvore que somos eu e você, ele vai olhar para o dono do campo, que é Jesus, e vai dizer, olha, dá mais um tempinho para ela, porque eu vou estar cá, eu vou cavar, eu vou tirar as raízes podres, eu vou tirar tudo aquilo que não presta, e quando o Senhor voltar, ela vai ter fruto, ela vai estar produzindo. Sabe o que nos mantém na presença do Senhor? Não é a minha e nem a tua vontade, é o Espírito Santo que todos os dias trabalha para que as nossas raízes estejam profundas em Deus. Sabe por que os teus pés não se desviou? Porque o Espírito Santo te rega, todos os dias ele te rega, porque ele sabe que o dono do campo vai voltar. E quando o dono do campo voltar, você precisa apresentar os... E crente raso não tem frutos. Porque ele só quer cura só nas raízes. A raiz está nutrida, a base está estruturada. Mas a obra não para por aí. Diga, a obra não para por aí. Não vai parar por aí, porque olha, verso de número 4. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos. Águas que me davam pelos. Ele está dizendo, eu não quero só os artelhos. Eu quero também que você mergulhe até cobrir os. Era ele dizendo, eu tenho muito mais para você, Ezequiel. Eu tenho muito mais para a casa de Israel. Eu tenho muito mais para a casa de Jerusalém. Basta você entrar no rio. Já molhei os artelhos, tá bom? Tá não. Diga, vem. Tem mais. Agora as águas estão está no joelho. E joelho fala de equilíbrio. Você sabia que o que equilibra o seu corpo são os seus joelhos? Sabia disso? Não. É o que dá equilíbrio para os seus pés, o comando para a sua coluna, é os joelhos. Alguém aqui já machucou o joelho? Como é que você anda com o joelho machucado? Joelhos fala de equilíbrio. E o céu está dizendo para alguém aqui, é necessário você mergulhar nesse rio para voltar a ter equilíbrio na sua vida, na sua mente, na sua casa. Equilíbrio para ter equilíbrio. Para ter força eu preciso ter equilíbrio. Por quê? Porque os joelhos me dão equilíbrio para mim segurar o que é a força que existe no meu corpo. Deus está dizendo, as forças precisam voltar para a tua vida. As forças precisam voltar para você. É noite de você entrar, ter equilíbrio. Não vai ser só na tua base que vai ser curada. Não é só suas raízes que vai ser nutrida. Eu vou dar equilíbrio, eu vou dar sustentabilidade. O impacto vai vir, aleluia, o peso vai vir, mas você está dentro do rio, já molhou os artelhos, agora já está no
no joelho. Joelho fala, aleluia, de oração. E quem está com os joelhos dentro do rio, suporta chumbo, suporta peso, suporta luta. Alguém olha para você e para mim e diz: por que você aguenta? Se eu fosse você já tinha desistido. Aí você está dizendo: é porque eu saí das águas do tornozelo e decidi entrar mais um pouquinho. Agora as águas batem nos meus joelhos. Sabe por que as coisas não piorou lá dentro? Sabe por que a casa não caiu? Porque alguém decidiu entrar no rio. Alguém decidiu molhar os joelhos. Para suportar as aflições da vida, irmãos, as dores que virão, a gente precisa molhar os joelhos. E olha o que o texto vai dizer, no verso de número 4 ainda. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me dava pelos. Agora você pensa comigo, por que Deus usou a figura de rio para Ezequiel? Porque lá no início da história de Ezequiel, ele estava na beira do quê? Só que o rio que ele estava era o rio do fracasso, era o rio da vergonha, era o rio da escravidão. Aí Deus está dizendo assim: eu vou restaurar a tua vida por um completo. Sabe esse trauma que você carrega do rio? Eu vou te mostrar que o rio que flui do meu altar, o rio que vem do meu trono, é o rio que restaura, Ezequiel. Esse rio agora que eu te apresento é um rio de novidade, é um rio de restauração, é um rio, aleluia, de renovação, é um rio que liberta, é um rio que cura, é um rio que lava, é um rio que leva embora a vergonha, leva embora, aleluia, o desprezo, leva embora a humilhação. Ei, lá no rio Quebar, à beira do rio Quebar, você lembrou do sofrimento, mas agora no rio do capítulo 47, é o rio da restauração. Eu restauro a tua base, eu restauro o teu equilíbrio e também restauro, aleluia, a tua saúde. Mediu mais 1000 águas que dava nos lombos. Lombar, diga coluna lombar. Coluna lombar é aqui, ó. Pega nesses ossinhos aqui da sua coluna. Se um ossinho desse quebrar, não achou, pastor? É a sua lombar, é a coluna, é o que dá sustentabilidade, é o que sustenta todo o corpo. Alguém com a coluna quebrada, alguém com a coluna desviada, é alguém que não tem força para andar, não tem, como eu posso dizer, é ânimo para viver. Por quê? Porque a coluna está afetada. Dói, traz dores, impede você de andar, impede você de se movimentar. Aí Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu já restaurei a base, eu já dei força para o joelho, agora eu vou dar força para sustentar o projeto. Não vai quebrar, não vai quebrar não, porque hoje eu estou dando sustentabilidade. Eu estou colocando no lugar que você vai atravessar esse rio, você vai, Ezequiel. Ei, recebe força de Deus, porque, aleluia, Ele vai restaurar. Quando eu falo de lombar, eu falo de peso extra. Nos joelhos, eu preciso ter força para carregar o peso, e o lombar, eu preciso estar restaurado, porque virá pesos extras. É o peso que você não está esperando, mas por você ter entrado no rio, eles virão. Sabe por que as pessoas não querem entrar no rio, Ana? Porque entrar no rio dói.
porque mexe na minha estrutura, me coloca do tamanho que Deus quer. E quem já colocou uma coluna no lugar sabe a dor que é, irmãos. Quem aqui já deslocou alguma parte do corpo? Não tem anestesia. É na raça. Só que o rio que você está dentro, que você decidiu entrar, ao mesmo tempo que coloca no lugar, também traz a cura, ou seja, não vai doer mais. Eu vou repetir, não vai doer mais. Tem coisas que na beira doía, mas ao entrar ao rio, pode vir, pode bater, porque não vai doer mais, porque as águas me curam, as águas me curam. Águas no lombo é projeção para coisas maiores. Está preparado para coisas maiores? Então as águas têm que estar nos lombos. Projeção para coisas maiores precisa também de uma decisão maior. Quanto mais você mergulha, mais acostumado com o ambiente da água você fica. Quem aqui sabe nadar? Meu Deus. Vocês que sabem nadar, dá medo ou não dá? Mas o que te impulsiona a mergulhar? É experiência. E quem não tem experiência? Mergulha. Mergulha onde? No raso. E ainda no raso, com medo. Só que esse rio aqui que Deus está falando é o rio espiritual. Aqui o camarada pode nadar, pode ser profissional em natação, mas se não tiver o anjo para levar, para orientar, se não tiver a mão de Deus, não chega do outro lado. Aqui não é a sua experiência, aqui é o que Deus está determinando. Você pode até ser profissional no ramo, mas no rio de Deus, quem vai te ensinar é Ele. Diga para o seu irmão, para de dar desculpa. O anjo sabe que você não sabe nadar. Ele está convidando sabendo dos seus limites. Todas as vezes que Deus te convida para algo profundo, Ju, Ele sabe dos seus limites. Ele sabe até onde você aguenta. Mas quem está decidido tem um diferencial, irmãos. Quem está decidido mergulha de olhos fechados. Quem está decidido, irmãos, não tem medo da água fria, não tem medo do clima. Todo dia é clima para nadar, todo dia é propício para nadar. Por quê? Porque independente da temperatura da água, e às vezes a água é fria, é difícil de encarar, mas quem me habilitou para esse processo, quem me forjou para esse processo, sabe dos meus limites. Por isso eu não estou só, Ele passa comigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Por quê? Porque eu passo junto, eu estou junto, vem. Eu só estou dando a distância, mas eu não abro mão, eu estou junto. Diga, Ele está junto. Ele quer restaurar a sua base. Ele quer dar força aos seus joelhos. E Ele quer te dar estrutura para que você possa aguentar o impacto que vai vir através da sua decisão, sustentação. E o texto continua no verso de número 5. E mediu mais. E agora era o quê? Rio. E rio, você sabe aonde começa, mas não sabe aonde?
Eu não podia atravessar agora, porque era Você está entendendo que tem coisas que não é a sua habilidade? Não é a sua experiência? Porque Pedro tinha experiência com o mar, não tinha? Ele tinha experiência na pesca, não tinha? Mas um dia a habilidade e a experiência fez com que ele não pescasse nada. Porque ele estava no nível de águas que todo mundo estava. Aí Jesus está na beira da praia, entra no barco de Pedro, convida ele a se afastar da terra e diz: águas profundas. Mas Jesus, eu sou experiente, habilidoso. Aí Jesus está dizendo: para águas profundas não é a habilidade que conta, não é a experiência que conta. O que é? É a coragem de entrar, é a coragem de ir. Não é a habilidade, é a sua coragem. Não é a sua habilidade que te levará a lugares grandes, é a sua coragem de enfrentar os obstáculos que vão existir no meio do percurso. Independente do perigo, da profundidade, independente de tudo que vier, eu não vou parar de mergulhar. Eu não vou parar de mergulhar. Eu vou. Pastora, mas agora é um rio. E eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Note que enquanto você não chegar onde Deus quer, Deus não para de te chamar. E mediu 1000 côvados, e as águas deu nos artelhos. Aí Deus olhou e disse: tá bom não, Binha, mais um pouquinho. E mediu mais 1000, e as águas eram nos joelhos. Tá bom não, vem mais um pouquinho. E mediu mais 1000, e as águas eram nos lombos. Aí alguém está dizendo: eu vou morrer, eu não vou aguentar. Deus está dizendo: para com isso. Eu conheço a tua estrutura e conheço os seus limites. Você suporta, vem. Você dá conta, vem. Você consegue, vem. Alguém está dizendo: não é para você. Mas independente do que estão dizendo, quem te chamou foi Ele. E Ele que está te convidando, vem. Arabarassúria, vem. Enquanto você não chegar nas águas profundas, Ele não para de te chamar. Escute essa. Sabe, durante a madrugada, enquanto você não aprender a ouvir Deus te chamando para orar, Ele não vai parar de te tirar o sono. Enquanto você não chegar na onde Ele quer, Ele não vai parar de mandar tempestade nesse seu barco. Ele não vai parar de apertar, porque você precisa chegar nas águas aonde ninguém quer, aonde ninguém, aleluia, consegue. Mas você consegue, porque quem te convida se responsabiliza em te manter em águas profundas. Águas que deviam passar nadando. Rio pelo qual não se podia. Deus está dizendo: o nível que eu quero te levar não é a habilidade que conta para chegar, não é a experiência, é a minha companhia. Que adianta ter habilidade, ter experiência e não ter a companhia dele? Porque o rio agora não dá para passar a nado. Verso de número 6. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem. Você vê que ele só vai convidando: vem. Mede, vem. Mede, vem. Quando o profeta olha e vê que não dá mais, pela sua capacidade humana, aí a palavra vai ser dirigida. Ele diz assim: olha, eu te levarei e te voltei a voo e te
farei voltar à margem. Ele está dizendo assim, ó, eu te levarei a provar das águas profundas em segurança, e te retornarei para a tua casa em segurança. Eu te levarei em segurança, e te tornarei em segurança. Eu te levarei em segurança, e te tornarei. Ei, volte a confiar naquele que te convida a mergulhar nesta noite. Águas profundas, lugar de crer. Lugar de crer. Por que lugar de crescimento? Que quanto mais profundo eu mergulho, menos de mim aparece. Quanto mais profundo eu mergulho, menos de mim sobressai. No raso, estão me vendo. O que sobressai é o restante do corpo que não mergulhou. No joelho tem a lombar ainda. Ai, Deus está dizendo, é para mergulhar. É necessário que eu diminua e Ele... Ei, o crescimento só virá quando eu decidir mergulhar no rio que Ele tem para mim. Quando eu mergulho, eu não me vejo. Quando eu mergulho, eu não comparo. Quando eu mergulho, eu não fico disputando. Quando eu mergulho, eu não fico comparando. Quando eu mergulho, eu só vejo Ele. Eu só vejo a glória dEle. Jesus está te convidando nessa noite a mergulhar. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Vem para o fundo. Vem para o fundo, águas profundas. Chega de superfície. Deus tem coisas profundas para você. Mas você precisa estar disposto e ter coragem. Quantos aqui tem coragem para ir para o fundo? Bem-vindo ao crescimento. Bem-vindo a Gaal. Gaal significa lugar de crescimento. Deus está dizendo bem-vindo. Não fique, não se preocupe. Porque quem te viu atravessando vai ver te vir retornando. Mas o retorno vai ser diferente, viu? Quem te viu atravessando vai ficar preocupado. E agora? Como vai voltar? O mesmo Deus que te levou é o mesmo Deus que te fará. Se lembra de Eliseu? Elias está para ser tomado. E Elias vai falar para Eliseu, olha, Deus vai vir me tomar, vou ser levado. Quando eu for levado, a minha capa será transferida para ti. Sinal de autoridade. E você pode pedir o que você quiser. Aí ele podia falar assim, tá bom aqui onde eu estou. Tá bom, já molhei os artelhos, eu sei o que é ministério. Ele disse, não, já estou decidido. Águas profundas, porção dobrada do teu espírito, responsabilidade maior, milagres maiores, autoridade maior. Cansei do raso, Elias, eu quero o profundo. Só que tem um porém, Quando Elias vai atravessar o Jordão com Eliseu, ele tem a capa, ele tem o que, irmãos? O texto vai dizer que Elias toca nas águas com a capa e o rio se abre e eles atravessam. Só que todas as vezes que você ousar atravessar, vai ter uma plateia do outro lado esperando o seu retorno. Ou esperando o seu enterro. Quem está com a capa é Elias, ele toca nas águas. As águas se abrem, ele passa com Eliseu. Elias agora é tomado e Eliseu fica com a capa. Do outro lado da margem do rio estão dizendo, não quero ver voltar. Abria com Elias, agora só está Eliseu sozinho. Porque quem estiver entrando não vê que você está acompanhado. Quem estiver entrando não vê que você está sendo orientado.
E quem estiver saindo não está enxergando a autoridade que está sobre a tua vida. Ei, mergulhar é bom, mas o melhor é quando você volta do mergulho, porque você volta mais cheio, você volta mais crente, você volta mais, aleluia, com autoridade. Do outro lado estão dizendo: quero ver atravessar. Só que quem mergulha sabe da carga que está recebendo. O texto vai dizer que está todo mundo lá dizendo: quero ver agora. Eliseu olha para o rio e diz: agora é hora de provar que eu voltei das águas profundas. Ele vai tocar e ele também vai atravessar. Porque quem acha que você não vai sobreviver vai ver o seu retorno mais forte, mais resistente. Quem achou que essas águas iam te naufragar, quem achou que essas águas iam te afogar, vai ver você subindo sobre ela, aleluia, restaurado, curado para a glória do Senhor. Diga adeus, superfície. Hoje eu vou para o profundo. Depois que acontece tudo isso, verso de número 12. Aqui está o segredo. E junto ao rio, à sua margem, de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? As águas que fluiu do trono, que encheu a casa, que foi pelas ruas, pela cidade, são as águas que agora, aonde tocar, vai ter fruto. Porque alguém decidiu mergulhar. E junto ao rio, à sua margem, de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para si, e não cairá a sua folha, e nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de... Ei, o fruto que virá através desse mergulho fará com que pessoas se alimente. Quem não mergulha não tem alimento para nutrir ninguém. Quem não mergulha no oceano do Espírito não servirá de remédio para curar ninguém. Mas se prepare que após o mergulho você vai ter alimento para suprir. Você vai ser a cura de alguém, porque nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem não está disposto a mergulhar, irmãos, não tem alimento para dar. Quem não está disposto a mergulhar não tem remédio para curar. Quanto mais eu mergulho, Samuel, mais alimento eu tenho. Quanto mais eu mergulho, mais alimento eu tenho. Quanto mais eu mergulho, mais remédio eu produzo na vida de quem está doente. Levante as mãos que eu vou liberar. Você terá a palavra de Deus para alimentar, e você será a cura de muita gente ao seu redor. Porque hoje você mergulha no rio que te dá vida, que te produz vida. Mergulhe nesse rio, porque tem vida. Através do rio tem vida. Através do rio tem renovo. Através do rio tem unção. Através do rio tem palavra. Através do rio tem remédio. Através do rio tem restauração. Através do rio tem aliança. Através do rio tem graça. Através do rio tem misericórdia. O rio de Deus está fluindo sobre esta casa, e quem está disposto a mergulhar, mergulha. Entra no rio,
Eu vou te dar alguns minutos para você entrar no rio. Entra e deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar de um lado para o outro. Deixa Ele te levar. Ei, o rio produz vida. O rio produz cura. O rio produz alegria. O rio produz mudança. Entra no rio que Ele muda. Entra no rio que Ele salva. Entra no rio. Rabaracala Súria. Andará Súria.